Mulheres de Esperança. Vivemos numa sociedade em que as pessoas podem considerar a espiritualidade como algo de pouca importância nas suas vidas ou até mesmo irrelevante. Podem ter uma abordagem mais secular ou ateísta, focando mais nas questões materiais e científicas, ou podem ter passado por experiências que levaram ao afastamento da dimensão espiritual. É verdade, a importância da espiritualidade na vida das pessoas pode mudar ao longo do tempo e, no final, acaba por ser uma escolha individual. A falta da espiritualidade pode ser uma problemática e muito mais que isso. Querida amiga, podes até não concordar connosco neste aspecto, mas permite-te abrir o coração e que eu explique de forma mais clara. Seja bem-vinda ao nosso meio, eu sou a Sónia e encontro-me aqui deste lado com a minha amiga Inês para abordarmos mais um episódio da série Pós-Modernidade. Na minha opinião, estes temas têm sido espetaculares e um abrir de olhos para assuntos extremamente importantes e polémicos até. Tens a oportunidade de ouvir atentamente desde o início. Estamos nas plataformas digitais twr360.org, Spotify e Google Podcast. Todos estes episódios também se encontram no YouTube. Ser livre de comentar, dar-nos feedback daquilo que tens ouvido e aprendido, mas também daquilo que te faz alguma comichão. Daquilo que talvez te tire ao sono ou que provavelmente não concordas tanto. Não tem problema. Estamos aqui para tirar as tuas dúvidas e desafiar-te a pensares fora da caixa. Também estaremos aqui para compreender-te e ouvir a tua história. Aguarda desse lado. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Será que podemos dizer que a pós-modernidade define-se por ser só uma época de grande evolução, desenvolvimento intelectual e avanço tecnológico? Bem, por muito boas que essas coisas sejam, ciência, tecnologia e poder, na realidade, elas não são a resposta para os nossos problemas existenciais. Seria um ultraje ignorarmos o outro lado da moeda, os fatores negativos de extrema magnitude que lentamente permanecem a corroer as estruturas sociais que suportam a nossa civilização. São essas influências negativas que transformam a nossa maneira de olhar para o mundo. Não queremos ser pessimistas nem somos apologistas das teorias de conspiração, mas vamos apenas trazer à tona a gravidade inconsciente que paira sobre as nossas cabeças. Vamos então começar, Sónia. Vamos lá. Sabias que entre os finais dos anos 80 até aos dias atuais construiu-se uma religião materialista e consumista? Sabias que esta religião narcisista não é reversível? Pois é. A visão económica de Karl Marx atingiu a civilização à escala mundial. Hoje as pessoas não têm como escapar ao capitalismo. Mais ainda, elas próprias tornam-se capitalistas. Embora Marx tenha defendido a construção e uma ordem social igualitária que não fosse a favor do domínio da classe feudal sobre o mercado de poder, ele vem incentivar uma sociedade que tem direito à propriedade privada, onde cada indivíduo trabalha segundo as suas capacidades e recebe o merecido tendo em conta os frutos do seu trabalho, tal como falámos no episódio da série Falsa Felicidade de Dinheiro. Mas Sónia, tenho uma dúvida. Na verdade, o que é que isto tem a ver com a irrelevância espiritual? É uma bela pergunta, Inês. As nossas ouvintes devem estar confusas como tu. A maneira como olhamos para o dinheiro, como a sociedade o prioriza e vive em função dele, é o que nos leva à irrelevância espiritual. É uma das suas principais causas. Agora entendo. Infelizmente, o poder e o domínio do dinheiro esfriam o espírito do homem. Tornam-se o seu Deus. Mas a pós-modernidade não se define apenas por isso. Pois é. Sabias que as nossas mentes foram gradualmente cozinhadas pela visão do filósofo alemão Nietzsche? De certeza que deves ter dado isso na faculdade ou até ouvido em algum outro lugar. Com este filósofo concluímos que o nosso fascínio pela própria intelectualidade nos leva para longe de Deus. Nietzsche era um ateu puro que defendia 3 questões essenciais. 1. Deus está morto. 2. A alma é inexistente. E 3. A vida é sem sentido. Na época, o filósofo atacou e pôs em questão a moralidade e os valores ético-judaico-cristãos. Segundo ele, a civilização foi criada pelos mais fortes, pelos mais inteligentes, pelos líderes mais capazes. Moralistas e defensores dos mais fracos, como Jesus, são outsiders. São contra o sistema do mundo. Para este filósofo, a vida é apenas um jogo em que o mais forte, o mais rico ou o mais inteligente ganha sempre e os mais fracos, pobres ou menos académicos perdem. Não é isto um reflexo do mundo em que vivemos?
Nietzsche também afirma que somos livres de escolher os nossos próprios valores e de criarmos a nossa própria moral. Ora, isso leva-nos cada vez mais longe da espiritualidade. Sem dúvida. A Bíblia diz que o homem está por natureza corrompido, pois tem uma inclinação para a maldade desde Gênesis. Não tendo esta consciência da natureza humana, o homem usa o seu livre arbítrio para definir aquilo que ele considera bom e mau aos seus próprios olhos. Ou seja, ele vai criar a sua própria moralidade e valores, e isso é o maior perigo de todos. Olhamos para a nossa volta e observamos cada um de nós a viver no seu próprio castelo, em busca da sua própria felicidade, da sua própria realização pessoal, da sua própria definição de certo e errado. Este é o maior perigo da irrelevância espiritual. Achar que não sou só boa pessoa, mas que sou capaz de criar a minha verdade sobre as coisas. Não sei quanto a ti, Sónia, mas olho ao meu redor e acho que o mundo está cada vez mais distante de Deus. É a principal razão da sociedade estar doente. Mesmo, eu concordo contigo, Inês. Bem, essas palavras não são propriamente palavras de esperança. Não. No entanto, é a realidade e esta não é bonita e agradável. A frieza e a indiferença que estão cada vez mais proeminentes, já alertava a Bíblia em Mateus 24:12, resulta de uma filosofia e cultura individualista. Falámos disso no episódio anterior. Sim. Muitas vezes não consigo ver o altruísmo e o amor triunfar no meio deste caos, sabes? Tristece-me. Guerras, pragas, corrupção, discórdias, ódio, cultura do cancelamento, a ganância, a discriminação, o racismo, a homofobia, sei lá, as mentiras, o individualismo que falávamos, construção de ideias e mundos utópicos que vão contra os desígnios de Deus, até mesmo a religião que se tornou doença, fanatismo e hipocrisia. Oh Inês, eu entendo a tua frustração, mas de facto não é novidade. A Bíblia já falava precisamente disso. Em Mateus capítulo 24, nos versículos de 6 a 10, diz assim: Hão de chegar-vos notícias e gritos de guerras de perto e de longe. Mas não se preocupem. Essas coisas têm de acontecer, contudo, não quer dizer que já seja o fim. As nações vão entrar em guerra, umas com as outras, e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em muitos lugares. Conheço o texto, Sónia, e também diz: todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. Então hão de entregar-vos à tortura e condenar-vos à morte, e todos os povos vos hão de odiar por minha causa. Muitos vão abandonar a fé nessa altura e vão atraiçoar-se e odiar-se uns aos outros. A maldade aumentará de tal maneira que em muitos o amor arrefecerá. Mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Esta boa nova do Reino de Deus será pregada em todo o mundo como testemunho para os povos, e então chegará o fim. Como lemos, Inês, os problemas estão à vista. Tudo está a cumprir-se e Deus está cada vez mais longe do coração das pessoas. Uma coisa sabemos: nenhuma religião é capaz de nos salvar e redimir, nem mesmo a espiritualidade. Somente Jesus. Infelizmente, o ser humano é o seu próprio Deus. Ele é quem decide, quem julga, possui, rege e até acha ele que é quem se salva. Sim. Esta é uma mentalidade anticristo do filósofo Rousseau, que defende que o homem é bom em si mesmo e que o pecado não existe. O ceticismo cresce e o Espírito de Deus em nós diminui. Está escrito em 1 de João 1, do 8 ao 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a segunda parte do texto diz: se confessarmos os nossos pecados, é aquilo que precisamos de fazer antes que seja tarde demais. A sociedade dos nossos dias nunca esteve tão longe de ser aquilo que Deus a criou para ser: imagem e semelhança do Criador. Mulheres de Esperança no digital: Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Querida amiga, não somos mera matéria orgânica, nem meras máquinas programadas, nem sequer animais, apesar de conseguirmos ser bem piores que selvagens. Sim, nós sentimos, pensamos, raciocinamos, criamos. Somos alma vivente e o ADN do Criador está em nós. Mas isso não faz de nós deuses, com direito de destruirmos o nosso lar, os nossos relacionamentos e os outros povos. Tudo está debaixo da mão poderosa de Deus.
não possuímos qualquer poder sobre coisa alguma, porque tudo é dele. Bem, Inês, esta imagem abominável que descrevemos da pós-modernidade é real. Foi-nos diagnosticado um vazio espiritual, uma doença universal. E por essa razão, todas nós precisamos desesperadamente de nos arrepender do pecado e de reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Querida amiga, este episódio é um alerta. Não estamos a profetizar a desgraça, ela já está no nosso meio. E se não tens consciência disso, fica atenta àquilo que acontece à tua volta. Não podes permanecer cega face às circunstâncias. Está escrito no nosso livro favorito que isto não vai melhorar, mas sabes, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo ou na palavra dos homens. Ela está em Jesus. Jesus é a nossa esperança e a solução para este mundo caído. Estamos aqui para dizer as verdades, sim, por muito duras que sejam, porque te desejamos bem e queremos que Jesus restaure a tua alma. Queremos terminar com uma palavra de encorajamento. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Não desanimes nem desistas de ouvir esta série incrível até ao fim. Na próxima semana estaremos contigo para finalizá-la e falar sobre a ganância. Tem uma semana cheia de alegria e... Encontra esperança hoje! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.